Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo especial. Desejo a todos um bom começo de sábado e que as bênçãos de Deus possam repousar na sua vida. Quero compartilhar convosco um debate, um podcast com um nacionalista cristão que nós muito bem conhecemos, Stephen Wolfe, o autor do livro O Caso do Nacionalismo Cristão. Vamos ver aqui os seus argumentos, com base naquilo que escreveu no seu livro, na ideia de trazer-se o domingo nos estados para assim impedir que as pessoas se distraiam do culto e da adoração no dia de domingo. Não irei apresentar todo o podcast, porque ele é longo, irei dividir em partes. Hoje vou apresentar uma parte, pela graça de Deus. Nas próximas oportunidades iremos apresentar a outra parte. Então convido você a acompanhar, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Então vamos. Hoje, pela primeira vez, recebemos o Dr. Stephen Wolfe. O Dr. Wolfe é uma voz bem conhecida no movimento do nacionalismo cristão e autor do livro O Caso do Nacionalismo Cristão, publicado em 2022. Por meio dos seus escritos e da sua extensa presença online, ele defende o que chama de um cesarismo teocrático moderado, um modelo em que o governo civil desempenha um papel ativo na promoção do cristianismo. Talvez o tenham visto em debates com Doug Wilson e Joel Webon. Vou começar com uma breve oração para que tenhamos a presença do Senhor entre nós hoje. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade de nos sentarmos juntos e dialogarmos. Peço que estejas presente nesta conversa e que nos ajudes a glorificar-te com as nossas palavras e ações. Oro estas coisas em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que gostaria de começar é a minha compreensão de que o movimento do nacionalismo cristão é, na verdade, uma resposta ao ateísmo sem Deus e ao secularismo que temos visto espalhar-se pela nossa sociedade. Existem muitas coisas que penso que nós, como cristãos, e qualquer pessoa que se considere cristã, deveríamos considerar profundamente problemáticas na sociedade atual. Temos o aborto generalizado resultando na morte de bebês ainda não nascidos. Temos a questão da identidade de gênero transformada numa enorme confusão. Temos o casamento a ser redefinido. Temos o consumo de drogas a tornar-se cada vez mais aberto em muitas cidades. Quero dizer, vemos pessoas a usar fentanil e a sofrer os seus efeitos devastadores. Enfim, você tem a sociedade, em muitos aspectos, tem se degradado. Portanto, creio que a pergunta a qual todos nós, como cristãos, precisamos de responder é: o que pode travar a maré de corrupção e degradação moral no mundo de hoje? Nós aqui à mesa somos adventistas do sétimo dia e, historicamente, os adventistas do sétimo dia têm defendido que o corpo humano é o templo do Espírito Santo. Por isso, devemos tratar o nosso corpo de acordo com esse princípio. Temos uma ênfase forte nos princípios de saúde, na sobriedade mental, na abstinência de álcool e outras substâncias ilícitas e na defesa da verdade bíblica. Então, Stephen, você vem de um contexto ligado ao nacionalismo cristão e imagino que concorde, pelo menos em parte, com a preocupação sobre a degradação moral que temos observado, embora eu não queira colocar palavras na sua boca. Como é que você vê o nacionalismo cristão como uma resposta para a corrupção que observamos atualmente? Sim,
Essa é uma ótima pergunta. Eu poderia falar longamente sobre isso, então vou tentar ser breve. A ideia do nacionalismo cristão, ou simplesmente de uma política cristã robusta, é criar motivação para que as pessoas participem do processo político e defendam ideias cristãs ou mesmo verdades naturais que têm sido sufocadas. E o objetivo é atuar dentro das nossas próprias instituições, desde os partidos políticos até a burocracia e as instituições mais amplas da sociedade, para que as pessoas ingressem nessas estruturas e as moldem de modo a reformar o país em uma direção moral e piedosa. Há muito mais que eu poderia dizer sobre isso, mas esse é, em essência, o objetivo central. Pelo menos da minha perspectiva, o objetivo principal é fornecer a filosofia e os princípios pelos quais outras pessoas, inclusive eu mesmo, mas especialmente aquelas que são mais eficazes na atuação política prática, possam alcançar resultados concretos no mundo real. Portanto, trata-se de um movimento amplo, composto por pessoas que desempenham diferentes funções. Eu sou apenas uma parte dele. Meu papel é, novamente, procurar fornecer os princípios e os objetivos da ação política para que as pessoas possam se envolver e exercer uma influência forte e significativa em nossas instituições. Agora, você percebe que existem muitas vozes diferentes dentro do nacionalismo cristão atualmente? Nós, inclusive, já entrevistamos anteriormente em nosso canal pessoas como Doug Wilson, Jared Longshore, Lennox. Esses são os 3 indivíduos com quem tivemos conversas e discussões aprofundadas, especialmente sobre a questão da moralidade na sociedade. Você vê diferenças entre as várias correntes ou vertentes do nacionalismo cristão que existem hoje? Você se encontra em total concordância com Doug Wilson, Jared Longshore e os demais? Ou existem diferenças e nuances que podem ser destacadas? Não, quero dizer, existem diferenças dentro do nosso próprio grupo. O Doug diria que eu sou tomista, ou seja, um seguidor de Tomás de Aquino. Isso não é exatamente preciso, mas suponho que seja próximo o suficiente. É uma caracterização razoavelmente correta, acerta o alvo de forma geral, por assim dizer. E existem diferenças nesse sentido. Eu abordo as questões a partir de uma perspectiva filosófica e não teológica ou baseada diretamente em argumentos bíblicos. Por isso recebo muitas críticas, mas estou perfeitamente à vontade com isso. Algumas pessoas preferem construir seus argumentos de outra forma. Eu estudei filosofia, esse é o meu método. E é assim que abordo esses assuntos. Portanto, existem diferenças metodológicas. Também existem algumas diferenças teológicas. Eu não sou pós-milenista, sou amilenista. Dr. Wolf, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de nos sentarmos para conversar. Temos acompanhado parte do seu trabalho há vários anos. Eu diria que grande parte dele é algo que, do ponto de vista pessoal, embora algumas das políticas que o senhor defende tenham historicamente causado considerável preocupação e desconforto entre pessoas de nossa tradição, não nutrimos qualquer malícia nem ressentimento pessoal contra o senhor.
A pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte. Em 2023, Jonathan Berry participou do programa American Moments e acredito o senhor também foi entrevistado nesse mesmo canal em algum momento. Durante essa entrevista, ele comentou que a atual política de pagamento de horas extras aos domingos não era uma panaceia. Você acha que isso apenas resultaria em as pessoas receberem mais dinheiro por trabalharem aos domingos, mas que no fim de contas, contudo, tudo continuaria praticamente igual? Penso que haveria um pouco disso sim. Não acredito que essa seja uma solução para todos os problemas, mas a lei é uma verdadeira educadora. Acredito que isso levaria, com todas as leis, como todas as leis levam, um número significativo de pessoas a refletir seriamente sobre a importância do descanso e sobre a finalidade do descanso, além da sua função de orientação moral e social. Uma lei também altera os incentivos econômicos, por isso acredito que muitos empregadores passariam a reorganizar o trabalho. Na verdade, muitos empregadores já fazem isso em certa medida, porque muitas pessoas naturalmente preferem não trabalhar no sábado ou no domingo, considerado por elas como dia de descanso religioso, por qualquer motivo que seja. Por essa razão, frequentemente é necessário oferecer algum tipo de remuneração adicional. E no seu livro, O Caso do Nacionalismo Cristão, você expõe claramente que acredita na promoção dos mandamentos da primeira tábua do Decálogo. O que o senhor consideraria uma solução adequada, uma lei ou legislação suficiente, especificamente em relação ao quarto mandamento? Não sei se vocês especificamente, mas pessoas do grupo em geral ao qual vocês estão associados, têm falado sobre a possibilidade de uma lei dominical nacional, as chamadas Blue Law. Eu nunca em toda a minha vida defendi uma lei federal que obrigasse a observância do domingo como dia de descanso ou que impusesse leis dominicais. Considero que isso seria inconstitucional porque a Constituição não concede ao governo federal poder para legislar sobre esse tipo de questão. Além disso, e independentemente das questões relacionadas à primeira emenda, também sou contrário a isso. Simplesmente não considero algo viável, porque o governo federal, a menos que tenha um acordo específico com os estados, precisa fazer cumprir suas próprias leis. Portanto, considero essa ideia bastante absurda. Na verdade, nunca tinha ouvido falar dela, até que alguém me acusou de defendê-la. E nunca me preocupei em negá-la porque imaginei que ninguém consideraria isso plausível. Mas quando pensamos em níveis estaduais e locais, a situação é diferente. Tudo dependeria da composição e das características da população. Acredito que se você tiver um condado predominantemente protestante ou um estado predominantemente protestante, então podem existir leis que suspendam o comércio comum aos domingos. A intenção dessas leis seria simplesmente criar condições que incentivassem a adoração religiosa. Não seria uma adoração forçada, não seria obrigar as pessoas a terem fé. Seria apenas criar condições externas para que as pessoas deixassem de lado as preocupações comuns da vida cotidiana e pudessem concentrar-se no propósito daquele dia, ou pelo menos no propósito do culto, direcionando seus pensamentos para as coisas celestiais.
Em outras palavras, tais medidas favoreceriam uma adoração saudável sem recorrer à coerção. Em uma entrevista que observamos com Doug Wilson, uma das observações que ele fez foi que prevê no futuro uma observância nacional do Dia do Senhor. Eu acredito que o sábado fará parte de uma reforma dos nossos valores morais. Não acredito que o quarto mandamento tenha sido de alguma forma revogado. Portanto, se houver uma reforma e um avivamento nacional, acredito que isso resultará em uma observância nacional do Dia do Senhor. Eu realmente acredito que isso vai acontecer. Esse é o nível de perseguição que eu estaria disposto a aplicar contra um adventista do sétimo dia. Ele não poderia entrar numa loja e comprar uma pá. Esse seria o nível de perseguição, certo? Certo. Esse seria o nível de perseguição. E, portanto, certamente no projeto 2025 houve um apelo para uma emenda federal à Lei de Normas Justas de Trabalho. Então, pelo menos em certo sentido, existem algumas vozes que defendem uma legislação federal nesse sentido. E isso seria algo que o Senhor apoiaria como meio de promover aquilo que considera princípios cristãos na nossa nação. O Senhor apoiaria uma legislação em nível federal? Não. Como eu disse antes, quer dizer, você se referia à lei de normas justas de trabalho? Eu não estou familiarizado com o que você está a mencionar, nem com o que essa legislação implicaria, mas em termos de fechar o comércio normal ao domingo, isso não estaria dentro das competências do governo federal, nem seria viável de aplicar. Mais uma vez, a menos que haja um acordo com os estados para fazer isso, mas se os estados já concordarem em fazer isso, por que não simplesmente criarem suas próprias leis? Eu preferiria que todas estas questões fossem tratadas ao nível estadual ou do condado, onde de fato podem ser aplicadas e também podem ser adaptadas às características específicas das populações. E, mais uma vez, isso faria parte da sabedoria da primeira emenda, que não foi feita para separar Deus do governo civil, nem para separar completamente a igreja do Estado ao nível estadual. Ela foi concebida apenas para limitar o Congresso, porque essa é a primeira palavra da primeira emenda. Portanto, penso que é melhor manter esse tipo de questões ao nível local por várias razões. Então, o seu problema não é com a estrutura, nem com a aplicação de algo desse tipo. Seria apenas que o seu problema surgiria se isso fosse feito a nível federal? Sim, acho que isso é justo. Sim, simplesmente não faz sentido fazê-lo ao nível federal. Suponho que a razão pela qual perguntamos isso é porque no projeto 2025, a seção escrita por Jonathan Berry afirma especificamente que eles querem emendar a lei dos padrões de trabalho justo para pagar as pessoas hora e meia por trabalho aos domingos, e dizem que isso se aplicaria por padrão aos domingos, mas depois também há uma cláusula de isenção para outras religiões, basicamente outras tradições de fé. E também houve, mais recentemente do que o projeto 2025, porque o projeto 2025 já é um tema um pouco antigo neste ponto, afinal, Donald Trump já está no poder neste momento. Houve muita discussão sobre o projeto 2025 antes da sua eleição, mas agora, em 2026,
a Heritage Foundation lançou o documento Saving America by Saving the Family, um fundamento para os próximos 250 anos. Obviamente, neste verão, o país celebra 250 anos, desde 1776. Por isso, haverá muitas celebrações em Washington, D.C. Eles vão ter o Dia Nacional de Oração, acredito, ou algo semelhante no dia 17 de maio, e também uma grande celebração no dia 4 de julho. Basicamente, haverá vários eventos ao longo desse período em Washington, D.C. Quando a Heritage Foundation escreve sobre uma base para os próximos 250 anos, ela está a perguntar: até onde chegamos como nação? Muito longe. Somos agora a nação mais poderosa do mundo. O que acontecerá nos próximos 250 anos? E uma das coisas que eles defendem de forma bastante explícita é um dia universal de descanso. Eles dizem que, uma vez que as leis dominicais, ou Blue Laws, tenham sido abolidas e eliminadas, torna-se muito difícil reinstaurá-las. Por isso, argumentam que um dia universal de descanso tornaria isso mais fácil e impediria que fosse novamente revogado. Porque, por exemplo, e se houver um Estado mais liberal ou mais ateu, penso em estados como Califórnia, é muito improvável que aprove uma lei dominical. Talvez isso funcione a nível do condado, como você disse, Steven, mas provavelmente não a nível estadual. Então, suponho que a questão que eu colocaria é: se essas políticas forem defendidas ao nível estadual, historicamente, até que ponto deve ir a penalização para fazer cumprir esse tipo de legislação? Certamente essas medidas já foram defendidas a nível estadual anteriormente. Temos aqui o Chattanooga Sunday Times, onde os nossos membros foram presos e colocados em gangues de trabalho forçado e sofreram vários tipos de perseguição no final do século XIX. E essas eram leis ao nível estadual. Então, isso seria algo que o senhor apoiaria? Que tipo de penalizações o senhor apoiaria ao nível estadual para aqueles que não concordam com a legislação dominical e que trabalham ao domingo? Quero dizer, não quero fugir da pergunta, mas vou dizer que isso é uma questão de política pública. Portanto, não haveria um conjunto universal de punições. Não sei muito bem, não sei sobre essa questão de trabalhos forçados em grupo. Parece-me que nos dias de hoje seria mais fácil aplicar algum tipo de consequência monetária ou financeira para garantir que pelo menos os negócios das pessoas estivessem fechadas ao público. No que diz respeito ao trabalho ativo em si, acho que as pessoas podem, quer dizer, não são obrigadas a ir à igreja, mas se estiverem a trabalhar ativamente na sua propriedade privada ou até na sua loja, a lei, na minha opinião, seria simplesmente negar o acesso público. Ou seja, isso impediria as pessoas de terem essa fonte de rendimento naquele dia, obviamente, porque não poderiam vender os seus produtos. A menos que, suponho, as pessoas fossem até a propriedade privada buscar os produtos ou algo do gênero, o que quer que seja aplicável e executável. Portanto, não sei exatamente qual seria a punição específica, mas teria de haver aplicação da lei. Se existe uma lei, tem de haver algum tipo de sanção associada ao comportamento.
Não conheço bem a história do que você mencionou sobre... Não sei sobre a história sobre os adventistas do sétimo dia terem sido presos ou colocados em cadeias. Muitas vezes, quando se lê as penalidades reais dos crimes, a parte mais severa raramente é aplicada na prática. Mas se houver casos históricos de pessoas em prisões, eu simplesmente não conheço. Ainda assim, penso que há formas de ajustar isso para atingir o objetivo pretendido. O objetivo seria manter um dia em que as pessoas estejam focadas não em coisas materiais, mas em coisas mais elevadas. Seria um dia em que alguém que não tem inclinação para ir à igreja seria incentivado a ir, porque não poderia fazer comércio normal e isso o levaria a participar do culto. Portanto, de certa forma, acho que vocês, mesmo discordando do dia em si, poderiam reconhecer que esse tipo de condição favorece o objetivo da adoração, certo? Muito bem, irmãos, o debate está forte, o debate não para por aqui, ele continua. Irei apresentar a conclusão, ou seja, a continuação deste debate nas próximas oportunidades. Deus abençoe sua vida, nos vemos no próximo encontro. Até lá.